Obediência, isso é importante para Deus? Deus leva em conta esse comportamento do ser humano? Bom, se a salvação é pela fé, eu preciso fazer alguma coisa? Nesse intervalo de tempo entre receber a Jesus, acreditar que Jesus é o Salvador, Senhor, e me tornar cristão até ir para o céu, o que eu faço? Será que precisa fazer alguma coisa? Se a salvação é pela fé? Sim, só que, queridos, a fé salvadora, que os teólogos chamam de fé salvífica, a fé da salvação, ela é tão concreta, ela é tão linda, ela é tão viva, que ela faz com que Deus vá trabalhando nas nossas vidas e nós vamos nos aproximando de Deus. E à medida que a gente se aproxima de Deus, Ele trabalha em nós e vai gerando em nós aos pouquinhos, no seu trabalhar, do seu jeito. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele vai moldando em nós o caráter de Cristo. E é impossível que Deus molde em nós a imagem e o caráter de Cristo se nós, na nossa vida prática, não tomarmos atitudes de obediência, obedecer ao seu caráter. Quando eu era adolescente, me falaram que quando eu estava recém começando na fé, né, que o alfabeto de Deus não é ABCD, mas é obedecer. Bom, meus queridos, o que a Bíblia diz sobre obediência? Muitas coisas, e eu aqui separei alguns textos bem pontuais. Começando lá por Moisés, lá no início, quando Deus começou a dar a sua lei para ele falar ao povo hebreu, Deuteronômio 28, que é o capítulo mestre sobre esse assunto, as bênçãos da obediência, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, são 14 versículos da Bíblia que falam das bênçãos da obediência. E eu quero destacar o verso 2, que fala que as bênçãos, na Nova Versão Internacional, fala que as bênçãos acompanharão os que obedecem a Deus. Nas outras traduções fala as bênçãos seguirão. Então, aí já se abre uma cortina da intenção de Deus sobre isso. Quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão espontaneamente, naturalmente, acontecer na vida do ser humano que decide obedecer a Deus. Só que esse mesmo capítulo, são 14 versículos que falam das bênçãos da obediência, e do versículo 15 até o 64, então a maioria, do 15 ao 68, então tirando 68 menos 14 versículos, isso dá 54, então a maioria dos versículos são as maldições da desobediência. Então ele é como uma moeda de duas faces, o capítulo 28, é as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Então Deus, como soberano que Ele é na sua soberania, Ele explanou para o povo. Quem sai fora dos planos de Deus, por causa do nosso sistema caído, do mundo caído, pós Adão e Eva, depois que o pecado entrou na humanidade, o próprio pecado nos leva a essas maldições. Então não é Deus que está se vingando, mas é o nosso próprio pecado que só nos traz coisa ruim para a nossa vida. Então, a partir de Deuteronômio 28, nós temos esse discernimento. Deus gosta tanto de obediência que as bênçãos seguem. Mas vamos ver o que realmente Deus considera. O profeta Samuel, ele teve uma grande decepção com o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel, o rei Saul, mesmo que não existia Instagram naquela época, ele se deixou dominar pela vaidade. E ele, vaidoso, egoísta, orgulhoso, caiu no erro do ego, né? O poder subiu a cabeça. Mas, quando ele se adiantou e ofereceu um sacrifício que só o profeta Samuel poderia oferecer, e ele disse, eu sou o rei, quer saber? O profeta tá demorando, eu vou fazer. Bom, aí, quando o profeta finalmente chegou, olha só o que o profeta disse para o rei Saul. Primeiro livro de Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha que coisa profunda, tremenda, e como se aplica aos nossos dias. Vejam o que Deus está considerando aqui. Será que Deus tinha prazer naqueles sacrifícios, naquelas ofertas cerimoniais que estavam fazendo ali? Porque estava tudo errado. Gente do céu, isso que nós temos que entender.
ativismos, agendas, eventos, nada tem valor para Deus se o nosso coração estiver errado, na desobediência, atropelando regras, criando as nossas próprias regras. E esse problema é o problema do século XXI, essa verdade, entre aspas, líquida, essa nada mais é absoluto, tudo é relativo. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim e tá tudo bem, cada um tem a sua verdade, não existem mais verdades. Não, queridos, a verdade absoluta é Cristo. O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra do Senhor, ela é o fundamento concreto, ela é o alicerce. Aquele que obedece a palavra edifica sobre a rocha. Então é um fundamento firme, é o firme fundamento da fé, como disse o apóstolo Paulo. Então, hoje em dia, com a nossa pós-modernidade em que eu faço o que eu quero, o que eu posso, é muito difícil para os cristãos obedecerem a palavra. Porque aprendem na palavra como Deus quer que a gente venha viver, os nossos regramentos morais, que não são difíceis, não são penosos, são até prazerosos, mas a pessoa sempre questiona, porque eu acho que não é assim. Mas eu não acho que é assim, eu não concordo, eu acho isso, aquilo. Queridos, nós temos que entender que o que nós achamos é baseado nos prazeres da nossa própria humanidade. A palavra do Senhor é a diretriz, é a orientação. Então, a Bíblia diz não matarás, é não matar, não roubar, é não roubar. A Bíblia diz não cair em pornés, que são os pecados sexuais, é não cair. É Hebreus 13:4, digno entre todos seja o matrimônio. Mas eu acho que hoje em dia ninguém precisa casar. Então, são esses exemplos que eu estou dando de que a nossa opinião não importa. O que importa é o que Deus espera da humanidade. E é aí que entra a nossa dificuldade em aceitar e crer na soberania de Deus. Então, o cristão que se esforça em obedecer a Deus, na verdade, ele espontaneamente, naturalmente, vai acabar em harmonia. Ele vai ser um jovem que vai ter harmonia com seus pais, vai ter harmonia com seus líderes eclesiásticos, desde que os líderes estejam firmados na palavra de Deus, vai ter harmonia na escola, não vai ter problema com os diretores, com os professores, nas suas empresas, com os seus chefes, seus gerentes, quando tiver seu próprio empreendimento, ele vai ser um empresário que vai pagar seus impostos, que vai fazer tudo certinho. Então, a pessoa que tem essa gana de obedecer a Deus, ele só tem bênçãos para a vida dele. Não adianta, só que quanto mais rebeldes e questionadores nós somos, que claro que temos o direito de às vezes questionar, de perguntar, de querer saber coisas que estamos em dúvidas, mas quando estamos firmados na palavra de Deus, estamos na bênção. O que a Bíblia fala mais sobre obediência? Até agora só o Antigo Testamento. O Novo Testamento fala alguma coisa? Fala com certeza. O nosso Senhor Jesus Cristo ensinou em João, capítulo 14, falando já sobre como é que ia ser a missão do Espírito Santo. Jesus falou em João 14:21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então o próprio Senhor falou, quem tem os mandamentos e obedece, quem obedece aos mandamentos do Senhor, esse é o que ama, porque o amor, aí vocês viram que não é um sentimento, ai como eu amo, eu sinto. Vocês viram que é um amor prático? Esse amor prático é o amor de 1 Coríntios 13, é o ágape. É o amor que, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu entregue toda a minha fortuna, se eu não tiver esse amor prático, esse amor verdadeiro que age, nada me aproveitará. Então, se realmente nós dizemos que amamos a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Se não obedecemos, é porque não amamos. Mas e na continuação do Novo Testamento tem mais coisas da obediência? Tem. Romanos. Olha o contexto cultural de Romanos. Então nós no século XXI não temos desculpa. Romanos 16, 19 e 20. Eu sempre lembro daquela musiquinha dos anos 90. Linda. Romanos 16, 19 e 20 diz: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, o apóstolo Paulo falando.
mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. E olha a promessa de Deus sobre os romanos, porque eram obedientes. Olha a promessa sobre uma igreja obediente, sobre um cristão obediente. Verso 20: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, a obediência dos romanos era famosa. Que coisa mais linda quando somos famosos, não por sermos o cristão problema no meio da igreja, mas somos famosos por obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. Queridos, vai um chimarrão aí? E ao meu enfeitezinho, ao mapa do Rio Grande do Sul, com a palavra fé. Agora sim dá para ver. Queridos, que venhamos a obedecer ao Senhor de fato. Fácil não é, a Bíblia não diz que é fácil, mas o caminho é estreito. Estreito quer dizer que é difícil, é apertado, é difícil. Mas vale a pena, queridos, porque a presença do Senhor, a eternidade com Ele, não tem nada nesse mundo que se compare. Até o próximo vídeo. Amo vocês!